Fala galera, eu sou o Renan e eu tô aqui esperando o Matheus, ele tá demorando muito. Ô pessoal, eu sou o Matheus. Cara, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de sair de ré e eu bati meu carro. E cadê o teu sensor? Quebrou. Então bora construir um. Então vamos. Tá começando o primeiro vídeo do Projetec. Bora lá. Então, explica aí, Renan. O meu sensor antigo quebrou. Como é que a gente vai fazer um novo? Bom, nossa tarefa aqui é muito simples. Nós basicamente só vamos precisar de um cristal LCD, um Arduino, um buzzer e algumas linhas de código, juntamente com o sensor. E nós vamos criar um sistema que informe a distância, forma de som e visual no LCD. Show de bola. Então deixa eu ver se eu entendi. A gente pode utilizar o LCD para mostrar a distância que o nosso carro está do carro do vizinho Palio azul. E a gente pode usar as bipadas, aumentar quanto mais o carro chega perto. Que massa! Mas para a gente poder fazer esse projeto, a gente precisa entender um pouquinho alguns componentes que vão ser utilizados. E para isso nós precisamos dividir isso em duas grandes partes. A parte lógica, que seria ali a parte que vai programar o que os outros periféricos vão fazer, e a parte periférica, que vai controlar as entradas e as saídas, que são as informações necessárias para a parte lógica atuar. Bom, fazendo aqui uma comparação rápida com o corpo humano, o Arduino e o código seriam como nosso cérebro, o sensor, os nossos olhos, o buzzer e o LCD seriam como nossas expressões. Muito bem, então vamos entender um pouquinho agora essas partes periféricas. Vem comigo que a gente vai entender cada um desses três componentes principais. Vamos lá, que é aqui. Então pessoal, vimos aqui para a mãozinha que é onde nós vamos trabalhar na maior parte do nosso momento. Pegando aqui o Arduino, esse daqui vai ser o microcontrolador que nós vamos utilizar. Ele já deve ser bem conhecido por alguns de vocês. Para quem não conhece, ele vai ser mais explicado aqui no canal. E nós temos algumas funções dele. Nós temos aqui algumas portas de entrada, temos porta de alimentação, temos esse carinha que ele é basicamente o que realmente faz controlar todo o nosso sistema. Então, ele é muito utilizado para protótipos, mas se você quiser um dia utilizar esse carinha aqui para uma versão definitiva, você pega esse processador aqui e pronto, você já tem todo o seu código aqui dentro. O resto é tudo periférico para facilitar as ligações, podemos assim dizer. Mas tem outros tipos de controladores, tem controladores PIX que dá muito bem para o gasto. Além do Arduino, nós vamos agora para os nossos componentes. Nós temos três deles muito importantes, que são o buzzer. Basicamente essa daqui é uma buzina, ela vai converter a nossa eletricidade em som, e ela tem uma perninha maior e uma perninha menor. Não se confunda, a perninha maior ela vai na potencial positiva e a perninha menor ela vai na de potencial negativa. Ou seja, ela é polarizada, então nunca inverta isso, senão você pode acabar queimando o seu componente. Além disso, ela tem um maisinho aqui, que é para poder ajudar na hora da gente ligar a identificar qual é o componente. Partindo agora para o nosso módulo sensor ultrassônico, ele vai ser basicamente um sensor que vai ter 4 pinos, né? Um pino de alimentação, um pino de VCC, um pino de GND, um pino que vai ser ligado na parte no positivo e o outro no negativo. E ele tem 2 pinos, que um funciona para o eco e um funciona para o trigger. O que ele basicamente faz? Ele vai pegar e daí ele vai soltar um sinal. Esse sinal vai sair voando, vai bater em algum objeto e vai voltar. Ele vai calcular o tempo para esse sinal ir e voltar. É isso que ele vai receber e vai mandar para o código. Isso aqui é como a gente vai tratar esse sinal, o que a gente vai fazer com ele, quais vão ser as formas de tratamento, a gente vai ver melhor lá no código daqui a pouquinho. Então segura aí porque a gente vai ver isso. Mas ele basicamente vai nos retornar tempo. Então isso é muito importante para a gente saber. Por fim, e não menos importante, a gente vai utilizar o LCDzinho. Esse daqui é um módulo LCD I2C. Ele tem aqui um potenciômetro que controla a luminosidade dessa tela. Como o nosso sensor, ele vai ter um VCC e um GND, que vão ser responsáveis basicamente por alimentação. E ele vai ter um SDA e um SCL, que vão ser a parte de interface, que vão realmente enviar a mensagem que a gente quer ter. Ele é um LCD 16x2. O que isso quer dizer? Ele vai ter 16 espaços, 16 colunas, ou seja, 16 espaços para a gente colocar palavras. E eles vão ter 2 linhas, ou seja, a gente pode escrever em cima e embaixo. Tem alguns LCDs um pouco mais sofisticados. Esse LCD aqui é o módulo, ou seja, ele tem esses 16 pinos aqui, só que a gente só vai poder ligar, a gente só vai precisar ligar 2, não vai precisar ligar os 16 pinos porque ele já tem um módulo. Ele já vem com potenciômetro de fábrica, como eu expliquei, ele tem um LEDzinho aqui que vai informar quando ele estiver ligado. Então, vai ser basicamente isso que a gente vai estar usando. E ele também é um módulo, esses dois aqui são muito bons para prototipagem, mas a gente pode acabar pegando um final para projetos finais. Falando em prototipagem, a gente pode usar aqui um projeto final, seria no caso esse daqui,
esse aqui pode ser aplicado, porque como vocês veem, ele já tem aqui a ligação direta para a gente colocar ou numa PCB ou fazer alguma ligação direta já, ele não é um módulo. Então ele acaba sendo um uso mais profissional. Então tá aqui ele, esse aqui a gente não vai estar utilizando, a gente vai estar utilizando esse aqui mesmo, que já é muito mais fácil de mexer. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar um pouquinho aqui o código antes de ir para a montagem, né? Porque a gente precisa saber o que o programa vai fazer. Bom, pessoal, passando aqui para a parte do nosso código, nós estamos aqui utilizando a IDE do Arduino. Primeiramente, nós vamos utilizar a biblioteca Liquid Crystal i2c.h, que vai estar disponível aí no site do Arduino. Aqui, nós vamos definir os pinos que serão utilizados para ligar o display. Declaramos algumas variáveis, vamos utilizar no código. Aqui, configuração de entrada e saída de pinos. Nessa parte aqui, nós vamos utilizar essa função aqui para informar o número de colunas e linhas do LCD. Ou seja, eu estou falando aqui que eu tenho 16 colunas e 2 linhas. Inicializamos o LCD, limpamos o LED, damos um clear, setamos o cursor em 0 e escrevemos. Agora, passando para o nosso código, o que nós vamos fazer aqui? Desligamos o buzzer, ou seja, ele parou de apitar, já eu explico por quê. Colocamos o trig pin high, ou seja, o sensor dispara o pulso, esperamos 10 milissegundos e logo após desligamos o pulso, ou seja, parou de lançar o pulso. Então, colocamos em distância o tempo que o pulso demorou para chegar no sensor. Posteriormente, vamos pegar esse tempo e dividir por 58 e colocar novamente em distância para a gente conseguir colocar em centímetros essa distância. Inclusive, esse cálculo está no datasheet que vai estar disponível aqui na descrição. Aqui o serial print é só para debugar, para se tiver acontecer algum erro, a gente conseguir perceber aqui, entender o que está retornando na distância. Então, entrando aqui na parte condicional do nosso código, até porque anteriormente nós estávamos apenas configurando as entradas e os sensores e o sensor. Então aqui esse if, esse condicional aqui, é apenas para filtrar a distância que vai ser printada no LED, no LCD, desculpa. Porque quando você tem uma variação muito grande de distância, muito rapidamente, o sensor ele retorna valores que não são reais, ou seja, o nosso sensor ele só vai de 2 centímetros até 4 metros, e quando você tem uma variação muito grande, ele chega a dar 30 metros. Então, nós utilizamos esse if aqui para filtrar os valores que vão ser printados no nosso cursor. Então, esse outro if aqui vai servir para ajustar o bip, ou seja, quando a distância está entre 100 centímetros, ou seja, 1 metro, e 10 centímetros, nós vamos apitar. Como é que vai funcionar isso, né? Primeiramente, se está nesse intervalo, ele vai colocar o buzzer para alto, ou seja, vai começar a apitar. E aqui é um parâmetro para fazer com que esse apito aumente de acordo com a distância, ou seja, quanto mais perto, mais rápido ele vai apitar. Após, nós esperamos 200 milissegundos e desligamos o buzzer, ou seja, para de apitar. E aí nós damos o delay com o parâmetro, como eu havia dito, ele vai dar esse delay de acordo com a distância, que é o nosso parâmetro, né? Se não, quando ele estiver entre 2 centímetros e 10 centímetros, que 2 é o intervalo que o nosso sensor pega, nós colocamos ele em alto e esperamos 100 milissegundos. Então, ele vai apitar ininterruptamente. Então, pessoal, agora com esse código já colocado dentro do Arduino, a gente pode olhar para esse esquemático feito na Protoboard utilizando o software Tinkercad e ver as ligações realizadas nos componentes. E com isso nós podemos montar finalmente o nosso sistema físico. Então, mãos à obra! Pronto, pessoal, agora que já temos tudo montado, nós pegamos esse lindo cabo aqui, conectamos essa parte aqui do Arduino e deixamos essa parte aqui disponível para poder colocar no computador e passar o código para ele. Agora é só a gente pegar uma bateria e testar e ver se está tudo funcionando. Pessoal, colocamos aqui tudo num carrinho, chassi qualquer só para testar. Nós temos aqui o LCD que está mostrando a distância desse sensorzinho aqui
do sensor que está na ré, né, na traseira aqui do carrinho, até o computador. Então, se alguma coisa aparecer aqui no meio, ele vai estar mostrando. E quanto mais perto ele vai chegando, mais esse negocinho vai apitando de acordo com o nosso teste. Agora, vamos ver, né? Então, ele entrou num range de 100 centímetros, como explicado, e ele começa a apitar. E aí, quanto mais perto vai chegando, mais vai aumentando a frequência de apito, mais o computador lá no final. E aqui o LDR ele está avisando. E aqui é quando está muito perto, ou seja, está quase, tipo que aqui a gente está numa distância menor, né? Aí aqui, se a gente pode ver, ele informa certinho a distância, 7, e aqui está os negócios, e é isso. Agora sim, está tudo pronto, nós podemos implementar no carro real. E não temos mais problemas agora quando você for sair de ré, que vai bater no carro do seu vizinho. Falando em direção, eu acho que está na hora de eu fazer a minha carteira, então eu tenho uma prova, e é isso. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal e todas as informações vão estar na descrição e junto com o datasheet e o código. A saída fica lá.